Olá, pessoal, boa noite. Vamos lá. Olá, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu só adicionar aqui. Vamos lá. Estou adicionando aqui a nossa convidada de hoje. Vamos aguardar a Carla. Oi, Carla, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Bem-vinda? Obrigada. Que Deixa eu ajeitar bom. aqui. Então, ajeite aí que eu vou apresentar a nossa sessão de hoje, tá? Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou me apresentar. Eu sou Edinalda Maria Franck, sou enfermeira. Atualmente, sou vice-presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos Estadual São Paulo. E agora nós vamos ter mais uma sessão da série Diálogos Paliativos pela Academia Nacional de Cuidado Paliativo Estadual São Paulo. E hoje, em comemoração à Semana de Enfermagem, que vai do dia 12 ao dia 20 de maio. Então, nós temos uma live para falar. Deixa eu ler aqui o tema, né? Desafios e papel do enfermeiro em cuidados paliativos. Então, estamos aqui nós, enfermeiras, eu e Carla. Eu vou apresentar a Carla também para a gente fazer esse bate-papo a respeito aí da prática do enfermeiro na equipe de cuidado paliativo, em cuidado paliativo, nos vários cenários. Então, sejam todos e todas muito bem-vindas e vamos falar a respeito disso. Então, se vocês tiverem perguntas, podem colocar no chat que eu vou estar acompanhando, vamos estar acompanhando e a gente começa daqui a pouquinho. Deixa eu só apresentar, então vamos lá, já falei quem eu sou. Eu trabalho com cuidado paliativo desde 2008, atualmente na equipe de cuidado paliativo aqui do Hospital das Clínicas de São Paulo. Tá? Sou estomaterapeuta também, especialista em cuidados paliativos. E eu vou apresentar a Carla, e aí a gente começa o nosso bate-papo aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, eu apresento a Carla, a enfermeira Carla Jesus, é enfermeira especialista em cuidados paliativos, em enfermagem oncológica e em educação permanente e continuada em saúde também. E atualmente ela é enfermeira em um serviço de cuidados paliativos que tem uma rede de cuidados no interior de São Paulo. Então, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre os desafios e o papel do enfermeiro em cuidados paliativos. Bem-vinda, Carla. Obrigada. Nossa, eu estou extremamente feliz pelo convite, assim, muito feliz. Igual nós conversamos hoje, né, à tarde um Aham. pouquinho, né? É uma honra, né, ter recebido esse convite numa semana tão importante para nós, né? Que fala um pouquinho sobre a nossa prática profissional e poder compartilhar um pouquinho dos olhares, da experiência, né? E tá com você, né? Que eu já falei da minha referência clínica, né? Que você pude ter com você, né? Numa semana, num pré-congresso. E assim, eu estou extremamente feliz e honrada pelo convite, pela academia, por todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Estou extremamente feliz. Muito obrigada. E nós que ficamos felizes, Carla. Muito obrigada. Então vamos lá. O pessoal está entrando, mas a gente já vai começando. E para quem não puder participar aqui, né, neste momento ao vivo, a live vai ficar gravada no portal da NCP São Paulo. Então depois podem compartilhar, podem acessar, que a gente consegue ver depois, tá? Então, como eu falei, se vocês tiverem perguntas para fazer, podem colocar no chat, que aí a gente vai acompanhando à medida que a gente vai começar aqui o nosso bate-papo, tá? Então, fique à vontade de perguntar. Carla, a gente conversou um pouquinho, então é um prazer novamente estar aqui com você, Sim. né? Os nossos pensamentos estavam bem alinhados, né? Eu acho que Sim, até conhecendo um pouquinho da sua trajetória profissional, acho que lembra muito a minha.
né, Sim, em alguns aspectos. Então, acho que um dos principais aspectos é a questão de ensino, né? sim. A gente acha importante, a gente tem isso na nossa prática profissional atualmente. E aí eu vou começar, eu fiz algumas anotações aqui, e eu queria saber de você, para você contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória nacional, profissional, desculpe. Então, eu queria saber, né? Você comentou que foi auxiliar, depois você fez graduação em enfermagem, e eu queria saber se nessa trajetória, na sua formação de auxiliar e de enfermagem, se você teve algum conteúdo de cuidado paliativo. Tá. Então, logo quando eu terminei a escola, com 17 anos, eu já sabia, né, que eu queria fazer enfermagem. Uhum. Eu tenho lembranças de sonhos que eu tinha na infância, que eu era enfermeira de guerra. Então, assim, eu tinha sonhos quando criança. Então, sabe aqueles armários de vidro que tem em posto de saúde, alguns postos ainda tem? Eram os sonhos que eu tinha, então eu já sabia que esse era o caminho que eu ia trilhar. E quando eu fiz auxiliar de enfermagem, não me recordo de ter nada em relação ao assunto, Uhum. né? Na faculdade, eu lembro que nós fizemos um trabalho sobre o livro sobre a morte morrer, né, da Elizabeth, e assim, algo muito breve, muito breve. Eu lembro que nós tínhamos que ler o livro e produzir algo. E Uhum. minha turma produziu um teatro, né? É a única lembrança que eu tenho de ter, né, caminhado pelo paliativo durante a formação, tanto no curso técnico quanto na graduação. Nada mais que isso, apenas isso mesmo. Entendi. E aí depois, então, como que você conheceu, teve o primeiro contato, assim, de fato, com a necessidade, de repente, de procurar algo relacionado a cuidados paliativos? Sim, assim, quando eu já era auxiliar de enfermagem da prefeitura da cidade onde eu moro, então eu era enfermeira auxiliar da sala de vacina. Então é um olhar totalmente diferente, né? Vindo aí já da campanha da HN1 e dengue, né? Essa questão de Uhum. vigilância. Então eu tinha esse olhar. Então eu tinha me formado, fiquei grávida, ganhei o Isaac, e eu decidi em 2014 trabalhar como enfermeira. E aí, quando eu cheguei no hospital, então já era um ambiente totalmente diferente, né, do ambiente pelo qual eu tinha a minha familiaridade. E era uma clínica que atendia pacientes SUS, né, da oncologia e doentes renais crônicos. E tinha alguns pacientes com demência, sequelas de AVC, que Uhum. tinham pneumonia. Então, era uma clínica praticamente toda com pacientes com critérios de terminalidade, em diferentes fases da terminalidade. E aí, primeira coisa que eu vi ali, que eu não sabia cuidar daquelas pessoas, né? Eu sabia dar um banho, eu sabia passar uma sonda, eu sabia fazer uma técnica, né, que a escola me trouxe, mas eu não sabia, por exemplo, entender que uma familiar estava mega ansiosa, reclamando da comida, reclamando do Uhum. ar-condicionado, mas na verdade não era do ar-condicionado, era que ela estava extremamente angustiada porque ela percebia que o seu familiar poderia falecer, ou porque ela percebia que não estava respondendo ao tratamento que ela estava recebendo. Então, eu comecei a perceber que a bagagem que eu tinha recebido da graduação e minha bagagem de vida, né, com os anos de auxiliar de enfermagem, eram insuficientes para cuidar dessas pessoas que tinham Uhum. essas demandas tão grandes. Só que eu não sabia, igual foi para você, que isso chamava cuidados paliativos. Então, essa minha angústia de entender o que estava acontecendo me levou de encontro com o paliativo. E aí foi quando eu descobri, né, que pacientes com essas características tinham critério de terminalidade e existia uma especialidade, né, existia uma formação ali que era o paliativo. Aí na época eu pesquisei, né, os cursos só tinham em São Paulo, e aí Uhum. eu optei de fazer oncologia. E aí, dentro da oncologia, o meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz atuação do enfermeiro nos cuidados paliativos. Então, eu comecei a ler. Então, minha primeira leitura foi aquele manual da NCP de 2012, Uhum. né?
aquele manualzinho quando você baixa, nem capa tem, né? Aham. Aquele manualzinho foi o manual que foi meu leitinho, vamos dizer assim. E aí eu fui lendo, eu fui entendendo que tinha que olhar para outras coisas, eu comecei a perceber que tinha uma forma de comunicar. E aí a questão intuitiva começou a iniciar a questão científica, a questão dos manuais, a questão que os protocolos traziam para mim. E aí eu Uhum. iniciei com esse olhar. Então eu começava a conversar com a família, eu começava a entender que falta de ar não controlava só com intubação, né? Que tinha Uhum. remédio, né? Que as famílias ficavam angustiadas. Não era porque o ar estava quebrado, não era porque a comida veio salgada, mas era uma forma que eles tinham de demonstrar que eles estavam tristes, inseguros. E aí as coisas Uhum. começaram a fluir ali no setor, e foi quando o paliativo passou, né, dessa parte intuitiva que eu te falei, para algo que foi trazendo ciência mesmo, né, formação para mim. Isso foi Uhum. mais ou menos em 2014, 2015. Foi um ano aí de Uhum. construção. Entendi, Carla. E nesse período que você estava em busca do conhecimento, né, que você sentia falta, então você tinha toda a questão da técnica, né, que a gente aprende nos cursos de formação, né, seja nível técnico ou graduação, Sim, mas você percebeu que precisava de algo além, que isso não era suficiente para cuidar dos pacientes, da família, na enfermaria que você estava. Você acredita, olhando, né, desse período para cá, enfim, ao longo da sua trajetória, existe dificuldade quando a equipe, né, os demais membros da equipe também não têm conhecimento de cuidado paliativo? E se você encontrou dificuldade, de repente, de falar acerca de cuidado paliativo com alguém que não tinha conhecimento do que era, ou tinha, às vezes, como a gente vê na prática, alguma informação que é incorreta do que não sim, é, como que foi isso para você, né, de perceber sim, isso, e o que você fez, né, já complementando aí, o que você foi fazendo para mudar esse olhar, de repente, né, que estava sim, incorreto. sim. Então, mediante esse trabalho que eu já fazia no hospital, em 2016 eu iniciei na equipe pela qual eu trabalho hoje, Uhum, né? Que é uma equipe uhum, em rede. E aí, por exemplo, algo assim que você falou perguntando agora veio na minha mente. Por exemplo, o doutor prescrevia, para avaliar o seu João lá do 101. A uhum, enfermeira falava assim pra mim, Carla, o doutor pediu avaliação, mas eu não entendi o porquê, ele não é paliativo, né? Então, essa palavra eu ouvi muito no início do atendimento. E aí eu falava assim, por que que você acha, né, que a pessoa não é uhum, paliativa? E aí era sempre aquela coisa voltada, que o cuidado paliativo é só para quem está naquele momento, nos últimos segundos, né? Porque o paciente come, o paciente anda, então ele não é uhum, paliativo, né? uhum, Tem nada a ver a equipe paliativa passar ali. E aí eu comecei ali, e até hoje, né? Eu acredito que hoje, em menor proporção, naquela uhum, época, em maior proporção, a mostrar o porquê que o seu João do 101 precisava da equipe do paliativo, né? E aí foi algo que foi uma construção desses todos esses anos. Mas eu via muito isso. E esse espanto, né? Por que então o seu João ele só quebrou o fêmur? Por que, que ele precisa da equipe do paliativo? Vamos uhum, pensar? Seu João tem doença de Alzheimer, seu João já tem uma queda funcional, seu João já está tendo um engasgo quando come. Então, até quando eu fiz a pós lá na USP de Ribeirão, o professor falava assim, você tem que pregar. E eu realmente parece mesmo que você fica, né, com a Bíblia assim debaixo do braço e pregando constantemente que paliativo não é aquilo que a gente imagina, né, que as pessoas pensam que é. Então eu acho que é isso, eu acho que é o formiguinha, é o todo uhum, dia, né? É o explicando caso a caso, chamando a enfermeira do setor falando, colega, vamos conversar. Ó, esse caso assim, é assim, essa filha tá assim por causa disso. Então é o dia a dia. É o uhum. segundo, momento, que não tem como deixar de fazer isso. Todo dia, todo momento, na verdade. Sim, né? E isso de fato é essencial.
né? Então tem Sim. pessoas aqui comentando no chat que isso falta na graduação, de fato falta. Então isso é algo que a gente precisa modificar, né? A gente, não nós duas, mas todas nós em conjunto, Sim, todas. Sim. porque a gente percebe o quanto na prática, e vocês que estão nos acompanhando também, o quanto faz falta de fato o conhecimento de cuidados paliativos, né? Então, Sim. ter essa temática nos cursos de formação profissional do profissional de saúde, de todas as categorias, seria importante para isso, porque se a gente for lembrar o que diz a Organização Mundial da Saúde, o cuidado paliativo deve iniciar ao diagnóstico dessa doença ameaçadora da vida, e a gente lida com N doenças que em algum momento ameaçam a vida do paciente, né? Então, se de fato a gente começar a trazer isso, mesmo que um conhecimento de cuidado paliativo introdutório, básico, como que é, enfim, quando a gente for atender o paciente, a gente consegue reconhecer mais rapidamente. E nessa tratativa com a equipe, ele já consegue identificar um pouquinho do porquê a gente está atendendo. Eu lembro quando a gente começou aqui também, então eu era a primeira enfermeira da equipe, então esse papel de ir avaliando o paciente, fazendo educação, né? A gente faz educação permanente todo dia, a cada atendimento. Então, eu costumava dizer para a equipe que, às vezes, no comecinho mesmo, né, que o pessoal não conhecia, né? Hoje a gente já tem 13 anos aqui dentro, então as pessoas já conhecem, né? Participo do curso de treinamento admissional para enfermagem, então ele já tem, assim que entra, um contato com o cuidado paliativo. E a gente vê o quanto que muda, né? Antes as pessoas, mas como que é, como que não é? E às vezes eu demorava mais tempo fazendo, né, essa conversa, essa pregação, essa questão de educação permanente, mesmo com as pessoas onde eu ia atender os pacientes, do que avaliando o paciente, do que às vezes conversando com a família, fazendo alguma orientação, porque isso de fato faz diferença, né? Então, para a gente levar a mudança, a gente tem que de fato levar o conhecimento. E o que eu percebo de fato é que as pessoas são ávidas por conhecimento. Às vezes não tem oportunidade, né, de fazer um curso, de repente, de buscar, de saber. Então, quando a gente leva a sementinha do cuidado paliativo, faz a diferença. Você percebe isso também, Carla? Sim, é assim, porque eu fico pela essa equipe que eu trabalho, eu fico num hospital fixo, né? E aí lá, a cada 6 meses, nós fazemos um treinamento com a questão introdutória mesmo, igual você falou, o que é paliativo, o que é morfina, para que serve, algo bem introdutório, e o treinamento de podermóclise, né? Então, nós já fazemos normalmente 2 dias, né? Um e outro. Com a pandemia, nós estamos há 1 ano praticamente, né, sem fazer esse curso. Agora eu creio que no próximo semestre, né, agora que o hospital todo vacinado, a gente retome, mas é algo importantíssimo. E igual você falou, já está na cultura da instituição, né? A partir do momento que ficou cultural, as coisas ficam diferentes, né? E o que eu ouço muito assim, tem uma imagem que a equipe do paliativo é algo fúnebre, né? É algo pesado, é algo que você já vai chegar na enfermaria chorando, né? Que a família vai sair do quarto descabelando. E aí, quando a equipe começa a acompanhar os primeiros atendimentos e começa a ver, que é isso que eu falei pra você, que eu sentia na enfermaria pela qual eu trabalhava, era aquela coisa pesada, um caso complicado toma todo o teu plantão, a família fica solicitando, né? Mas o que é esse solicitando? Aonde está a angústia, né? E aí, quando a equipe percebe que ocorreu os primeiros atendimentos e aquele óbito foi ok, né? Aquela alta foi bacana, nossa, eu jurava que do seu João nunca ia embora, né? E aí eles começam a vincular com a gente e ter a gente como o quê? Como apoio mesmo, né? Como alguém que está aqui para somar. Então, como você falou, os anos que você está lá, né, no hospital, além de estar enraizado, quem chega novo já vem com aquela ideia diferente do que é a equipe, porque quem já tá aconchegado na equipe, né? Já é parceiro, né? Não vai ver a gente mais como a foice, né? A equipe, eu via muito isso. A equipe da morfina, a equipe da foice.
né? E aham, muito pelo contrário, né? Muito pelo aham, contrário. sim, com certeza. Eu lembro que no comecinho, às vezes eu entrava em alguma unidade e Aham. uma vez eu escutei, lá vem a enfermeira do grupo da morte. Aí eu Ai, escutei assim Jesus. de longe, eu falei, tá. Aí fui, atendi o paciente, Normal, orientei é. a equipe, né? Fiz o que eu precisava fazer. Depois eu Aham. chamei a pessoa, eu falei, vem cá, vamos conversar um pouquinho? E Sim. aí eu escutei quando eu estava entrando que você comentou, ai, foi sem querer. Eu falei, não, tudo bem, mas vamos aproveitar e esclarecer. Você tem Sim, dúvida de vamos quê? entender, né? O que que você pensa que é? E de fato, né, quando a gente começa muitas vezes nos serviços, a gente de fato atende pessoas, né, pacientes que já estão de fato mais no finalzinho, já estão lá na fase final de vida, Sim, processo ativo de sim, morte. E aí as sim. pessoas acabam fazendo a vinculação mesmo, né? Então, esse grupo só vem quando o paciente de fato está morrendo. E Sim, é nos últimos lógico, segundos os ali. últimos segundos. Então, de certa forma, foi o que ela fez a vinculação, ligou a isso. E aí, Sim, conversando e com o tempo passando, ela foi vendo que não. Que na verdade a gente atendia o paciente nesse momento, porque era quando a gente tinha sido chamado. Então, aqui na minha instituição, a gente é chamado pelo médico que está atendendo o paciente. E de fato, no começo, quando eles não conheciam, não sabiam identificar, a gente era chamado no final mesmo. Né? sim. E aí foi uma questão de mudança cultural, né, instituição, enfim, de levar isso. E hoje o que a gente percebe é que às vezes a gente chega até muito antes, né, quando ainda Sim. tem proposta de terapia modificadora. Então tá ali naquele limiar de, enfim, né, de ter, de não ter, não sabe a resposta. A gente fala, olha só que legal, né? Então ao Isso é longo um dos ganho, né? anos a gente foi Sim. mudando todo, né? E aí cada vez mais a equipe toda, né, foi percebendo que a gente chega e o benefício que a gente traz para o paciente e a família, né? No sentido disso, de ajudar a identificar sintomas, de ajudar no controle de sintomas. Às vezes eu recebo ligação no meu setor de colegas das enfermarias de paciente que a gente atende, que às vezes a gente nem está atendendo o paciente, e fala assim, olha, vocês estão atendendo o paciente com nome tal, é que a gente está precisando de vocês, que a família está super angustiada, a equipe não está sabendo ainda conversar com o Lidar. paciente, Aham. do que está Sim. acontecendo, será que vocês não podem vir aqui para ajudar a gente? Sim, Então a sim, gente é. vê o quanto que de fato muda. Né? Então Sim. é super gratificante nesse sentido de que as pessoas estão abertas ao conhecimento e se a gente conseguir levar dessa forma adequada, o quanto de benefício que a gente vai gerando e vai espalhando, né? Eu falo que a gente espalha sementinha de cuidado paliativo e a gente vai vendo depois os frutos ao redor, né? Eu acho que isso também é consequência de um bom trabalho, né? Uhum, De um trabalho sólido, de um trabalho bem feito, onde, né? Porque, igual eu falei com você, às vezes você acha que nós achamos que não tá chegando, né? Que as pessoas não estão vendo, mas realmente estão vendo, né? uhum, E realmente, penso nós como enfermeiras. Imagina, você é enfermeira de um setor super corrido, que você tem que resolver do ar que quebrou, o ralo do banheiro que entupiu, né? O piso que tá fofo. Ó, mas você é enfermeira ou você é engenheira? uhum. Não. Enfermeira faz tudo. A impressora que engoliu o papel ali no meio. E além de tudo isso, eu tenho que ainda parar 40 minutos para ouvir um familiar que está extremamente angustiado. Agora Uhum. eu penso, eu tenho uma outra enfermeira que pode fazer isso para mim, enquanto eu vou desentalar lá a impressora, né? Então, assim, é uma parceria, né? Quantas vezes lá na enfermaria eu corro para um lado, a enfermeira corre para o Uhum, outro. Eu uhum. corro para controlar o sintoma do paciente lá do João do 210 e ela corre na parada da Dona Maria do Sim, sim, 211, sim, isso né? mesmo. E ela É uma teria que só, soma, sim, ela teria é que uma soma. sozinha, Uhum, talvez, ver quem que ela ia acudir. Alguém ia ficar sem atendimento. Então, igual você falou, é uma soma, né? O uhum, especialista junto com o da enfermaria, é uma troca. É uma uhum. troca. Com certeza. E aí, quando isso acontece, todos ganham, né? Todos ganham. Sim, todos ganham. É isso mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu pensar em uma outra coisa aqui. Carla, vamos falar um pouquinho de alguns desafios que, de Tá. repente, você já se deparou.
Então, se você lembra de alguma coisa relacionada à equipe, né? Algum desafio que você em algum momento passou. Eu acredito, vamos pensar, focar bem na equipe de enfermagem, né? Que é a nossa discussão, nossa conversa de hoje, né? Sim. Eu acho que um desafio que nós temos, eu até brinco, que eu falo assim, que eu quero saber quem inventou que o banho é de manhã. Eu acho que isso é uma briga universal, né? Eu falo assim, meu Deus, é a maldição do banho, né? Então, eu acho assim, usando o banho como um gancho, né? Mas pensando assim, nós como enfermeiros somos muito rígidos aos fluxos, protocolos e processos, por quê? Porque a gente já entendeu que dessa forma o nosso plantão vai andar, né? Que a gente precisa entregar o nosso plantão, né? Eu não estou criticando, né? Mas eu estou trazendo talvez uma reflexão. Então eu sei que se eu der banho 8 horas da manhã, 9 horas eu consigo fazer o remédio, nananana, 1 hora eu entrego o meu plantão para o colega. Mas, por exemplo, uma primeira vez que eu passei visitando um paciente, o paciente estava super estável, já em processo ativo de morte, estava super tranquilo, e ele não estava com sintomas controlados, e eu visualizei que ele não tinha necessidade de tomar banho, e a família relatou que ele não gostava de tomar banho. Então ele estava controlado, limpinho, não tinha sudorese, dá para trocar a fralda, fazer uma higiene íntima, a família estava super confortável, porque ele não gostava de tomar banho mesmo, e eu me pedi. Falei, gente, ó, na minha avaliação, dá para não dar banho nele. Vamos fazer uma higiene íntima, vamos trocar o lençol. Eu quase apanhei naquele dia. Porque faz parte. Mas eu expliquei, nós não estamos deixando de cuidar. Porque às vezes dá aquela sensação também que está deixando de cuidar. Falei, não, para esse paciente faz todo sentido, porque ele não gostava de tomar banho, ele está super bem, né? A família está super segura e não tem indicação, né? Um outro exemplo de banho que eu gosto agora me veio na minha mente, por exemplo, esses pacientes, essas crianças têm paralisia cerebral, que é uma briga na enfermaria, sempre com a mãe, com a avó, porque elas são doutoras em cuidar, né? Elas são pós-doc em cuidar daquele filho delas, né? E a criança toma banho só em casa 5 horas da tarde. E na enfermaria, 9 horas da manhã, né? E aí a criança teve uma mudança, começou a ter coriza. E quem tirava da cabeça da avó que não era a friagem do banho? Entendeu? E aí eu fico pensando, essa criança ficou bem, foi embora. Mas faz de conta que essa criança morresse, né? Como nós íamos conseguir convencer, acalentar o coração dessa mãe, dessa tia, dessa cuidadora, que não foi o banho que matou o João, né? Todo mundo quer João agora pra mim, né? Que não matou o João, né? Então, eu acho que nós precisamos, assim, meio em toda a nossa dificuldade, né? Porque o enfermeiro, felizmente ou infelizmente, né? Nós temos muita burocracia, muita coisa para resolver. Tem enfermaria que não tem secretária, né? Então eu lembro que às vezes eu ficava meia hora tentando entrar em contato com o médico, né? Nessa meia hora você consegue fazer uma visita, né? Mais bem feita, mais bem passadinha. E aí, o que acontece? A gente não consegue, talvez, encaixar essas individualidades que às vezes não vai mudar o nosso fluxo, não vai atrapalhar a nossa rotina. Então, eu acho que em relação à equipe de enfermagem, a gente precisa dar uma olhadinha, né? Com um pouco mais de carinho para essa parte, né? E ver que às vezes algumas mudanças que vai trazer sentido para o paciente e vai automaticamente trazer conforto para o paciente, que nem sempre o conforto é dar o remédio, né? Às vezes mudar o horário do banho dele é trazer conforto também, vai melhorar nosso plantão, né? Porque aí não vai começar a falar que a comida tá sem gosto, porque começa, né, ficar angustiado e alterar aí as possíveis reclamações, né? Então eu penso que talvez a gente poderia olhar com carinho, né, para isso aí. Sim, isso é super importante, né? E aí você exemplificou algo que é básico, que faz parte de fato da rotina de qualquer equipe de enfermagem,
e o quanto que a gente deveria, de fato, privilegiar o que é a rotina do paciente em casa, né? Tem gente que gosta de Sim, tomar banho de manhã, à tarde, à noite, então se a gente puder, de fato, incluir isso, porque é o que ele fazia antes, como você bem colocou, sim, então seria importante para o paciente. E aí o ponto, de fato, é isso, né? O que agrega valor e conforto para o paciente. Né? sim. Eu lembro de uma vez também que eu tinha um paciente, eu estava no plantão noturno, e aí quando dá, sei lá, 5 e pouquinho, o pessoal começa a fazer a troca, né, Ai, é. do noturno. Eu falo, tá bom, ok, vamos. E aí a gente tinha um paciente que ele tinha ficado a noite inteira com dor, e aí a gente fazendo o resgate, a gente fazendo reposicionamento, enfim, fazendo todas as medidas que a gente conseguia para tentar aliviar. E aí, nesse horário, quando chegou a vez dele ser trocado, ele recusou. Ele falou: olha, a fralda está seca, agora que eu fiquei sem dor, então será que vocês podem não mexer em mim para não voltar a dor? E aí a equipe ficou assim: ah, não, você precisa trocar. E ele: não, não vou deixar. É a E hora aí da vieram, troca. era hora da É troca. a hora da troca. E aí as meninas vieram me falar: olha, ele não quer deixar. Aí eu entrei, eu perguntei, e ele falou assim: olha, a fralda tá limpa. E como você bem sabe, agora que eu fiquei sem dor, então eu falei, sem problema nenhum, meninas, vamos sair, vamos deixar ele descansar, porque de fato ele não dormiu. Então deixa ele Sim, quietinho, ele vai descansar um pouquinho. Logo mais de manhã vai ter banho, então não se preocupem, sim. deixem ele confortável. Então Quietinho, sim, pronto, né? E mesmo se a fralda estivesse suja, mas como a gente sabia que de fato ele tinha tido dor, o que custa deixar ele confortável enquanto ele teve aí o efeito sim. da medicação para ficar confortável naquele momento? Então, de fato, a gente tem que fazer isso, E né? no caso, ele preferia ficar com o cocô no bumbum, né? Confortável, sim, sim, Mas ele estaria confortável, sim. Acho que o né? importante é É, isso, né? sim. O conforto do O paciente. que deixava o seu João confortável, Com né? certeza, né? Então, assim, isso que isso assim, a gente muitas vezes não consegue ouvir, porque parece que já Uhum, está uma coisa cauterizada na nossa sim, mente, né? sim, Que 5 horas é a hora da troca da fralda, 9 horas é a hora do banho, né? uhum, Não pode, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, será sim, que esse não pode vai causar tanto transtorno assim? Porque realmente tem coisas que faz parte da rotina da instituição, algo muito maior, né? sim, Não uhum. pode entrar recém-nascido no hospital, ok? Só que eu tô falando de um paciente que tem 3 a 4, 7 dias de vida e ele nunca viu o filho dele, né? Eu acho que uma coisa é entrar um recém-nascido para ver o pai que está Uhum, operando uma vesícula, que vai embora, né, dali uhum, 2 dias. Outra coisa, eu tô falando de um pai que vai morrer. E talvez ele nunca viu o filho na vida. Então, assim, é isso que eu tô querendo dizer. Então, vamos bolar todo um plano. Vamos levar ele lá fora. Vamos bolar um plano. Vamos esterilizar um uhum. quarto. Então, Sim, igual ela falou, tem situações e e situações, situações. né? Então, a gente não pode pôr tudo no mesmo saco. Eu acho que nós, enfermeiros, fazemos isso. Colocamos tudo Uhum, no mesmo saco, não é não, e nem tenta raciocinar, né? Se dá, se dá. Eu acho que é um desafio para todos nós. Eu acho que para mim, para você, para uhum, quem estiver nos ouvindo, eu acho que é um desafio para todos nós. sim, com certeza. Repensar tudo isso, né? É, Carly, com relação a paciente, alguma coisa que você acha que, enfim, que dentre esses anos de prática, algo que seria um desafio com relação a paciente, ao lidar com o paciente, enfim. tá. Eu acredito que o desafio com o paciente é estar com o paciente. Eu acho que, falando um pouquinho que eu falei na Uhum, questão anterior, frente a todas as nossas atribuições, que cada vez aumenta mais, né? Estar com o paciente é um desafio hoje para o enfermeiro, né? Tanto para o, não importa, o da UTI, do pronto-socorro, uhum, estar, né? E pensando no paciente que tem algum critério, com critério de terminalidade ou com sofrimento iminente,
estar com o paciente é cada vez mais difícil. E como eu vou saber o que ele precisa se eu não estou com ele? Então, algo que acontece muito, uma dor que não cede. Já fiz tudo quanto foi remédio, né? Eu estou na terceira, quarto resgate de morfina e essa dor não cede. E aí, se eu vou entender essa dor, é porque o álcool tá 4,19, 4,40, quase tem lugar, e minha mulher não consegue me ver porque ela não tem como abastecer o carro, né? Então, assim, ou porque o meu celular não tem crédito e eu não sei como tá a minha casa. Não tem morfina que vai controlar essa dor, né? Você pode pôr o homem dentro de uma banheira de morfina. A morfina não vai controlar a dor dele, não é verdade? Sim. Então, eu acho que o desafio da enfermagem hoje é estar com o paciente. Porque nós não vamos conseguir controlar o sintoma e a angústia dele sem entender o que ele está passando. Né? E aí uma vez eu atendi um caso que ele quis ir embora para falecer em casa, tudo. E aí ele começou a fazer, eu quero fazer umas perguntas para você. Quase uma hora eu fiquei lá respondendo. E queria saber se a morfina agia no remédio dele de dormir, se na hora que ele passasse mal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando ele sentiu que tudo que ele me perguntou pra mim estava ok, ele falou, agora eu vou embora. Então, assim, aí pense comigo, como que eu vou estar ali uma hora naquele quarto se eu tenho uma auxiliar de enfermagem nova que eu tô treinando no postinho e ela ainda não sabe medicar? Né? Então eu acho que o grande desafio da enfermagem hoje é estar com o paciente, né? Eu sei que tem questão de recursos humanos, né? Agora que a pandemia tá um caos, né? Eu acredito que tá, não sei se pode até confirmar no seu serviço, com a vacinação dos funcionários, né? Diminuiu um pouco os afastamentos, tudo, mas assim, tá bem difícil, né? Às vezes você não tá doente, mas tá sua mãe, tá seu pai, então você precisa se afastar, então o RH, né, a questão de recursos humanos tá reduzido mesmo, mas estar com o paciente é o desafio da enfermagem. Infelizmente. Eu vi até que alguém colocou assim, meu sonho era ter uma secretária. Quando eu era enfermeira da enfermaria, eu li assim, era meu sonho também ter alguém, um auxiliar de enfermagem, sei lá, que pudesse fazer algumas coisas para mim, para eu ir lá olhar os catéteres central se tinha sinais logísticos, assim. Então era meu sonho poder olhar todos os centrais, né? Então é complicado. Não, sim. E isso é verdade, né? Eu acho que questão de RH é uma questão latente, né? Em muitos serviços a gente não tem o quantitativo que deveria, enfim, mas a gente trabalha com número reduzido. E aí a questão é isso, né? A gente sempre tentar identificar como a gente pode gerir melhor o tempo, mas não gerir disso mesmo, mas no sentido de que às vezes a gente só vai ter 15 minutos e a gente vai ter que estar para o paciente ali nesse por tempo 15 minutos. que a gente tiver, né? Porque às vezes, né, isso para a gente compartilhar, que a questão aí é a qualidade do tempo, né? A gente vai ter muitas atribuições, muitos pacientes para reavaliar, coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas o importante é deixar claro o paciente para a família é isso, né? Olha, a gente só vai conseguir ficar 10 minutos, X tempo, mas aí a gente tem que estar de fato aquele tempo com ele. Então, nada de ver celular, nada de se distrair, porque aí parece que você não está interessado no que ele está te falando. Mas, de fato, como você falou, ter tempo está cada vez mais difícil pelas várias atribuições, várias demandas que a gente tem para de fato estar atendendo, às vezes ao mesmo tempo, né? Mas o importante é o tempinho que a gente tiver, a gente conseguir estar por inteiro para ele e para a família, e isso faz diferença, né? A gente percebe o quanto faz diferença você de fato estar ali com ele, né? Prestando atenção, interagindo. Sim. Aí, assim, pensando, porque como igual nós falamos à tarde, o paciente com critério de terminalidade está em todo lugar, né? E tem serviços que não tem uma enfermeira específica, né? A parte. Muitas vezes tem um médico, né? E a enfermeira do setor que faz, né? Que faz tanto o atendimento de todos os pacientes quanto dos paliativos. Mas tem os serviços que tem a enfermeira, né?
uma enfermeira especialista que faz esse serviço. Então, igual nós falamos agora há pouco, essa enfermeira do paliativo, ela está ali junto com a enfermeira do setor, né, para poder ajudar ela a gerir esse tempo. Então, igual eu falei, cada um correndo para um lado, a gente consegue trabalhar junto. Então, a enfermagem precisa ter essa união, a gente precisa nos segurar uma na mão, uma da outra, né, para que juntas nós consigamos cuidar dessas pessoas, da enfermaria como um todo. Sim, isso é verdade, Carla. Então, a gente já está faltando 20 minutinhos para a gente encerrar. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho agora, então, de papel, né? Eu acho que a gente já foi falando ao longo aí da conversa algumas questões que são papéis da enfermagem, mas se a gente for destacar dentre, né, as várias atividades, o que seria mais importante, assim, do papel, de fato, do enfermeiro especialista em cuidados paliativos? Não só dentro da equipe, mas também nesse contato com as outras unidades, as outras enfermeiras que não são especialistas. O que você destacaria? Eu acho que o papel do enfermeiro paliativista, eu acho que é transitar, né? Eu acho que a gente conseguir transitar. Então, por exemplo, no serviço que eu trabalho não tem assistente social, né? Então, a gente precisa transitar. Então, muitas vezes, eu preciso ligar para uma outra assistente social para discutir algum determinado assunto, né? Então, enquanto o médico está examinando o paciente, né, eu estou lá no postinho vendo se tem a fralda para aquele paciente utilizar. Então, eu acho que o enfermeiro, ele transita, a gente tem que conseguir transitar entre as especialidades. Na minha equipe tem eu, que sou enfermeira, tem uma psicóloga e tem a médica, né, a nossa equipe. E a equipe multidisciplinar, a gente utiliza a equipe do hospital. Então, a gente precisa fazer esse trânsito. Eu acho que o enfermeiro é o mediador, né? A gente fica ali, é óbvio que tem todas as minhas atribuições, as minhas competências, né? Mas eu acho que dentro do cuidado paliativo, a gente precisa saber transitar. Então, eu tenho que saber a dose da morfina, né? Se eu tenho que fazer um resgate ou não. Mas eu também tenho que saber acolher, né? Então, eu tô sem psicóloga. Ah, dona Maria, segura aí. Segura que só tem a psicóloga amanhã cedo, né? Não, eu preciso também ouvir o que ela tem para dizer, entender a angústia que ela tá sentindo ali, acolher e direcionar para a colega. Ó, colega, ó, ela me trouxe isso, porque a colega vai trabalhar mais a fundo aquele assunto com a habilidade que ela tem. Então, o enfermeiro tem que saber posicionar a hipodermóclise, né? Mas também tem que saber olhar a prescrição, se tem uma medicação lá que ela precisa pedir para o médico suspender. Então, a gente precisa transitar, né? Transitar dentro da equipe. Eu sempre penso dessa forma. Eu acho que é isso mesmo, né? Perfeito, porque a gente sabe que todos têm seus papéis dentro, né, da equipe, junto ao paciente, a família, a equipe, mas a gente precisa, de modo geral, fazer isso, né? Não só a gente, enquanto enfermeira, mas os outros profissionais também, que a gente precisa acolher o que está acontecendo com o paciente e, pelo menos, dar escuta. Eu acho que isso é fundamental, né? Igual você comentou, se eu não tenho colega daquela área, mas naquele momento o que está acontecendo, né? A demanda, o sofrimento, a angústia, tem que ter alguém que tenha a possibilidade de oferecer pelo menos escuta e tentar identificar o que está acontecendo. Às vezes é algo que você consegue resolver para o paciente, né? Igual você comentou que às vezes a pessoa não consegue falar com a família, então a angústia às vezes é de saber o que está acontecendo, por que está acontecendo, por que não veio visitar, por que não chegou, por que não deu notícia. E às vezes a gente, tendo esse tempo de escutar o que está angustiando, a gente consegue pontualmente resolver, se forem essas questões que a gente consiga, né, de fato resolver. E se não for, a gente vai passar para o colega, para a colega, para quem consegue, e fala: olha, dona Maria, hoje a gente não vai conseguir resolver, mas amanhã a gente conversa com a psicóloga, com o médico, com o assistente social, enfim. E elas vêm conversar com a senhora, enfim, mas eu sempre falo, né, que essa questão da escuta,
por todos os profissionais que integram a equipe é extremamente importante. Porque o paciente, ele fica mais desconfortável, mais angustiado se ele não tem escuta de ninguém. Porque aí ele guarda aquilo e não sabe se pode compartilhar, se pode te falar, ou se vai esperar que alguém pergunte, ou se ele pode livremente falar a respeito disso. Quem ele procura, né? Quem ele procura, então é extremamente importante que todos consigam fazer a escuta. E aí, orientando, olha, hoje eu não consigo, mas amanhã, isso é o que importa. Ele vai se sentir acolhido da mesma forma. Né? Lembrando que o paciente está, mesmo que ele não é um paciente acamado, ele anda, mas ele está restrito ao leito 1, né? O espaço dele é o leito 1. E ele não pode abrir a porta do quarto e sair procurando, né, as pessoas. Alguém tem que ajudá-lo, né? Você falando agora, eu lembrei de um episódio, eu avaliei uma paciente, ela estava fazendo quimioterapia, com proposta de tratamento modificador total, né? E aí, que mesmo assim tem necessidade de cuidados paliativos, porque ela tinha inúmeras angústias. E aí, um belo de um dia, ela falou pra gente assim: suspender o meu leite. Eu tô tomando um monte de remédio de manhã, e tomar só com o cafezinho preto tá me dando uma dor de estômago. E quando eu tomo junto com o leite, eu sinto que a dor, eu não tenho dor. O que será que aconteceu? Aí estava com o doutor, ele falou: não fui eu que suspendi. Aí eu falei assim: então eu vou descobrir quem suspendeu o teu leite. Aí mandei mensagem pra assistente, ela falou: não fui eu não, Carla. Por mim, tem contraindicação? Por mim, tudo bem. Tá, aí eu terminei a visita, fui continuar passando visita, nisso falei com a assistente, ela me deu retorno, eu voltei no quarto. Aí eu falei assim: dona Maria, a doutora falou que você pode tomar seu leite. Ela não suspendeu, acho que teve algum desencontro com o serviço de nutrição, né? Gente, parece que eu te entregue pra ela uma barra de ouro. Gente, olha, assim, é uma coisa assim de chorar. Aí ela falou pra mim assim: você resolve isso também? Aí eu falei pra ela assim: você falou, eu tenho que resolver. Eu falei assim: o problema foi que você me contou. Se eu não tivesse me contado, eu não tava sabendo. E assim, ela ficou surpresa. Porque como assim enfermeiro resolve copo de leite? Né? Mas ela tava tendo sintoma, ela tava tendo dor de estômago e tava fazendo falta pra ela esse copo de leite pra ela de manhã. Aí eu fui lá, falei com a enfermeira do setor e aí mudou lá que tava ok. Mas até na fantasia dela, quem tinha suspendido era a doutora. E aí, igual você falou, ela não ia perguntar. Não ia perguntar. A doutora suspendeu, é porque eu não posso, né? Eu não vou questionar. E era algo super mega power simples, né? Mas, vou ficar quieta, né? E aí ela sentindo desconforto, aí daqui a pouco tá vomitando, né? Daqui a pouco tem que parar a químio porque tá passando mal. Então, olha, uma coisa tão simples que eu resolvi com um WhatsApp, um áudio do WhatsApp, né? E você resolve isso também? Eu achei super engraçado a forma que ela me perguntou, entendeu? Então, tipo, enfermeiro só não dá injeção, né? Enfermeiro só não dá banho. Eu falei: não, resolve copo de leite também. Sim. E o quanto que é importante isso, né? E é aquilo dos detalhes, né, Carla? Às vezes o que está incomodando é uma coisa tão simples e tão fácil de resolver, mas que eles às vezes ficam: ai, para quem que eu falo? Eu falo para alguém? Vou ter abertura para isso? Enfim, né? Porque às vezes a gente tem que pensar nisso. Eu falo aqui, né? Até quando a gente vai fazer a avaliação do paciente, uma coisa que eu comento aqui é que a gente tem que perguntar, por exemplo, né? A gente sempre vai ter um rol de perguntas, de questões que a gente precisa avaliar, independente da nossa profissão, se sou enfermeira, se sou psicóloga, assistente social, enfim, a gente sempre vai ter uns norteadores para a gente conseguir identificar o que tem de demanda para a gente pensar no nosso plano de cuidado, né? Que é o basal individual, isso, e depois, juntamente com a equipe, para a gente traçar o plano do todo. E eu sempre gosto de falar assim: gente, lembrem de perguntar também, se depois de você ter terminado aquilo que você ia perguntar, que era o seu rol de perguntas, se o paciente quer te trazer alguma coisa, se tem alguma coisa que você não tenha perguntado, que ele queira dizer. E eu costumo dizer isso porque a gente sempre recebe muito paciente de pronto-socorro.
E a gente Sim. sabe que, às vezes, dependendo de como ele chega, né, do grau de instabilidade, ou até de sintomas mesmo, então, se vem com relógio, se vem com prótese, se vem com óculos, enfim, dependendo, Criança. isso tudo é É, retirado, o famoso é. rol de pertences, e Opa! às vezes a gente recebe na nossa unidade, ou ele está numa outra enfermaria, já saiu do pronto-socorro, e ele não tem informação de onde está o óculos, o relógio, Se enfim. E eu perdeu no meio do falo, caminho aí. gente, isso é simples, né? Às vezes o paciente tem o hábito de usar relógio sempre, o que faz com que Sim, ele se identifique em que momento que tá, que dia que é lá, e às vezes a gente pode falar, olha, o paciente está confuso, ele não sabe que dia é. Mas às vezes ele depende do claro. relógio de hábito Sim, de vida. E eu falo assim, verdade. E às vezes tem aquelas demandas assim, eu estou com sede, né? Às vezes o paciente entrou, teve uma passagem de catéter nasointeral por alguma questão, nem sempre por disfagia, mas enfim, estava sim, emagrecido, estava sim. vomitando, enfim, alguma Sonolento, coisa, confuso. sonolento, foi catéter nasointeral. Só que depois lá na frente ninguém reavalia, às vezes, né, já aconteceu isso várias vezes comigo, não Sim, reavalia se de fato há ou não disfagia, e às vezes o paciente está se queixando de água, ou seja, está com xerostomia, boca seca, porque já faz algum tempo que ele não ingere nada por boca e ele não tem disfagia, então por que não? Né? Então a gente e tem que não ter tem nem muita indicação, né, de atenção. manter a Sim, sonda, né? sim, sim, É, enfim, talvez nem precise mais, mas é. atenção aos detalhes, né? Então, toda vez que o paciente comentar alguma coisa, ou se a gente perceber que tem alguma coisa, acho que a gente tem que propor essa liberdade dele trazer o que estiver angustiando, porque às vezes isso não fez parte do cuidado à saúde que ele recebeu ao longo da vida dele, Sim, né? Mas sim, ninguém nunca me perguntou isso, mas eu não sabia que eu podia dizer. Então, acho que a gente tem que dizer, olha, se tiver alguma coisa sim. incomodando, se tiver algo que a gente possa ajudar, comente, fale, não importa. Porque às vezes ele fica, né, ali no estar paciente, ou seja, aguardando que alguém pergunte, alguém Sim. traga a demanda, e não, ele tem toda a liberdade de fato colocar o que está angustiando, e aí a gente vai lidar com isso da forma que a gente conseguir para tentar resolver. É sempre que a gente vai resolver, gente. Não, tem vezes que tem coisa que não resolve. Tem coisas que não resolve, né? Mas o que eu É, falo também, o importante é isso, ter esse canal de comunicação para o paciente trazer o que está angustiando, e às vezes o que a gente vai fazer vai ser, olha, seu fulano, olha, seu João, fazer igual o Carlos. todo mundo deixa o olho Né? A hoje. gente, de fato, investigou, a gente foi atrás de tentar resolver aquilo que o senhor pediu, mas a gente não conseguiu por conta disso, 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 a gente fez isso, 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 mas chegou aqui a gente não conseguiu fazer diferente, enfim. Sim, Mas, assim, dar esse retorno para ele e ele perceber que a equipe foi atrás de tentar resolver, gente, isso sim, já é a resposta que ele precisava. Né? E eu sim, falo isso principalmente que às vezes a gente fica angustiado de o paciente quer ver um filho com quem ele brigou há não sei quantos anos, ou filho que quer, e às vezes a gente não tem nem tempo para que isso aconteça porque ele está próximo de falecer. Né? Ou então a pessoa do outro lado vai falar assim, ele quer, mas eu não quero. Né? Estou magoado ainda, não quero, enfim, e a gente vai ter que levar esse retorno para o paciente. E o que eu digo, com se a gente certeza. diz o que a gente fez e que infelizmente a gente não conseguiu fazer da forma que a gente imaginava que seria, ele já se sente satisfeito porque alguém deu atenção, deu escuta e foi atrás de tentar Com ajudar a resolver certeza. aquilo, né? Sim. Normalmente no fim do meu atendimento eu pergunto, tem algo que eu possa fazer pelo senhor? Uhum, Né? Eu pergunto isso, tem algo que eu possa fazer pelo senhor? Às vezes eu uhum. até brinco e falo assim, não pede dinheiro que eu não tenho, hein? Pelo amor de Deus, né? E aí eu faço essa pergunta que é onde vem isso que você falou, né? O leite, né? O 4,19 do álcool. Então, assim, e uma coisa que é muito importante, que a gente tem que pensar, às vezes a gente fica muito angustiado, tem que fechar diretivas, né? Tem que fechar diretiva. Só que assim, isso que você falou é o que vincula com a família, né? Uhum. Estar com. Eu acho que o desafio do cuidado paliativo é estar com. Estar com a avó pós-doutora em paralisia cerebral, né? Estar com né, a mãe, a filha,
com o paciente, é estar com. Nós não vamos conseguir nada no paliativo sem estar com. Porque a pessoa precisa lembrar de você como a pessoa que esteve do teu lado. Independente se foi de alta, se faleceu, né? Se a notícia foi ruim. Então, eu já ouvi assim, terminamos uma reunião, aí a família falou assim, nossa, vocês me deram a pior notícia que eu podia ouvir na minha vida. A pior. Mas vocês estavam comigo. Ou assim, quando faleceu, vocês estavam comigo. Né? Então, acho que o nosso desafio, nossa missão é estar com. Porque eu fico pensando, né? Imagina se fosse a gente, vamos pensar na gente, o que eu gostaria de ter? Né? Hoje à tarde eu fui atender e um paciente estava sozinho e a boca estava tão seca, mas tão seca, meu Deus. E aí eu peguei e tá customizado no ventilador mecânico. E aí eu falei, o senhor quer um pouquinho de água? Ai, quando eu peguei a gás molhada, gente, foi de partir meu coração. Gente, parecia que ele tava no deserto Saara, sabe assim? E é com filme, assim, você entrega aquela gotinha de água. Gente, aí eu molhei a boca dele, molhei 2 vezes. Aí eu falei, o senhor tá se sentindo melhor agora? Eu tinha conhecido ele, eu conheci ele hoje. Ele falou, tô. Eu falei, então amanhã eu volto a molhar sua boca de novo. Aí ele falou pra mim, obrigada. Gente, mas eu saí daquele quarto tão arrasada. Imagina eu, naquela cama, né, a gente fica pensando, sabe Deus quantas horas. Não tô falando que a equipe não cuidou, né? Não tô falando isso, mas a pessoa não tem, além de não ter pra quem falar, ele não tem como falar. Você tem que parar e prestar atenção, porque tá com tracostomia e com ventilador mecânico. Mas o cara tá totalmente consciente, né? O nosso seu João. Então, é o estar com, né? Mais uma vez, né? Que é nosso desafio mesmo, né? Mas a gente precisa estar, porque as pessoas estão sofrendo muito, né? Esse distanciamento do Covid, gente, como isso me judiou de mim no início da pandemia. Assim, se for contar a história, nós vamos ficar, né, até amanhã cedo. Não né? podemos, temos 3 minutos só. As vozinhas, sabe? As senhorinhas pedindo pelos netos, sabe? Naquele início não tinha aquela abertura para o pessoal entrar. Então, assim, complicado. Né? Pra gente, eu acho que, lógico, nós, enquanto seres humanos, foi difícil, mas para todos nós, cuidando de pessoas, foi muito difícil, né? Porque, principalmente, a gente cuidando de pessoas até com Covid, por exemplo, que internava na nossa unidade, você e todos aqui nos respectivos serviços, o quanto foi difícil lidar a finitude, fase final de vida, processo ativo de morte, sem que a família estivesse perto, né? Mesmo a gente fazendo por vídeo, enfim, mas para algumas pessoas não é a mesma coisa, né? A gente sabe que para algumas pessoas até deu um pouquinho de possibilidade de isso amenizar, mas a gente sabe da mesma forma que para outras pessoas é insubstituível. Né? Então, de fato, foi bem difícil. Carla, eu acho que a gente já vai encerrar. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo, né? Vocês viram, a gente tinha muito mais coisa, né? Pra gente trazer, a gente falar, a gente comentar. Mas, de fato, uma hora acaba sendo pouco, né? Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a Carla novamente aqui, a participação. Obrigada, Carla. E imagina, eu vou encerrar, né? Porque senão a gente vai ser cortado daqui a pouco da transmissão. Então, espero que vocês tenham gostado e compartilhem depois com seus colegas que não puderam participar aqui ao vivo, que vai estar salvo lá na página da NCP-SP, tá? Muito, muito obrigada pela participação de todas aqui. Boa noite. E depois a gente marca de novo, tá? Vamos ter que marcar, gente. Segundo round. Né? Podemos pensar nisso sim, tá, gente? Aí a gente amplia aí um pouquinho a conversa, tá? Sim, obrigada. Boa noite, tchau. Tchau.